Galerinha, tudo bem com vocês? Estão aí entrando no ritmo das nossas aulas e as atividades estão sendo feitas caprichosamente. Ah, que saudade! Que saudade que nós temos desse contato com vocês. Mas nós iremos dar continuidade por aqui, tá certo? E hoje, galera, lembra que eu falei na aula passada que os contos clássicos da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros mais chegaram até nós porque houve a escrita, não é? Porque a língua verbal falada foi transcrita para o papel e chegou até nós. Então, queridos, escrever é essencial para que nós registremos as nossas memórias. Se nós sabemos o que aconteceu no passado, na história do Brasil, é porque houve alguém que escreveu. Quando nós não escrevemos, as informações se perdem. E é necessário que nós aprendamos a gostosa habilidade de escrever. Porque quando você escreve, você deixa registrado o seu pensamento, você deixa registrado o seu sentimento, você deixa registrado, não é? Quero contar um segredo para vocês. Não contem para ninguém. Combinado? Até hoje eu tenho as cartas escritas do meu esposo quando era meu namorado. Tu já imaginou se ele não tivesse escrito as cartas? Eu não teria essas memórias maravilhosas, não é isso? Então, registrar as informações são essenciais. Só que nós precisamos registrar essas informações de uma maneira coordenada, de uma maneira coesa, de uma maneira didática. E essa maneira didática nós aprendemos na escola, não é isto? Então, eu quero aproveitar esse texto aqui para nós trabalharmos. Observe que o texto escrito no papel, nós temos que ter um cuidado na organização espacial. O caderno de vocês tem uma margem direita e tem uma margem esquerda. Olha só, ok? Essas margens são os meus limites. Eu não posso extrapolar essas margens. Isso é uma estética, fica bonito visualmente. E eu quero chamar a atenção para vocês. Todo texto, toda história tem um título. E esse título é como se fosse o nome do texto. Esse nome fica destacado lá em cima. Quando eu inicio o meu texto, eu deixo um espaço entre o título, o nome do texto e o meu início de texto. Eu deixo um espaço aqui, tá? No caderno de vocês, que é um caderno pautado, tem as linhas, você deixa 2, 3 linhas, ok? Então, você irá começar o seu texto. No texto narrativo, eu nunca inicio o meu texto aqui na margem. Eu inicio com o recuo do parágrafo. O que significa isso? A palavra recuar é você chegar para frente ou para trás um pouco mais. No caso aqui do nosso texto, você vai recuar para frente. Você vai deixar um espaço para iniciar. E você inicia sempre com letra maiúscula, não é? Você inicia o seu texto com letra maiúscula. E aqui você coloca a sua informação até o limite da sua margem. Observem. Então, queridos, no primeiro parágrafo, o que é um parágrafo mesmo? Quem lembra aí o que é um parágrafo? O parágrafo, querido, é onde você vai colocar as ideias, cada ideia nova que você vai acrescentar ao assunto que você está escrevendo, discorrendo, você vai abrir um parágrafo. O texto que eu copiei aqui da paródia, Os Três Porquinhos na Moral, eu só escrevi 2 textos, 2 parágrafos, para que vocês entendam. O primeiro parágrafo introduz a história. O primeiro parágrafo vai falar
dos personagens, pelo menos o principal, e já vai identificando aí o lugar onde esse negócio está acontecendo. Observe bem, no primeiro parágrafo você descobre aí quem que é o personagem desse texto. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo, olha aqui um personagem, que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado. Outro dado que eu quero chamar a atenção de você. Além dos personagens, nós temos o narrador. Lembra que na aula anterior eu expliquei para vocês? O narrador, que é a voz que conta a história, que narra a história. Me diga aí, esse narrador é presente no texto, faz parte da história, ou é um observador, ou está apenas contando a história? Eu dei uma dica para vocês na aula passada. Quem lembra? Para que nós descobramos se o narrador é presente ou não. Lembra qual foi a dica? Olha a dica aqui, o pronome eu. Então, eu sei que sou mal falado, que nem aquele lobo, sabe qual? O bode expiatório. Então, querido, nós já identificamos aqui alguns elementos da narrativa. Nós já identificamos o personagem, o lobo, nós já identificamos o narrador, se está presente ou não, e aqui ele está. Vamos continuar para que nós descobramos mais outros elementos, mais outros ingredientes da narrativa. O bode expiatório, que é culpado de tudo, esse pelo menos tem uma vida mansa, dono e tal, refeição garantida e cama quentinha. Para ele tanto faz se é benquisto, xingado, odiado. Finalizamos aqui o nosso primeiro parágrafo, que são as informações preliminares no texto. São as primeiras informações, personagem, narrador. Agora, o autor da paródia vai acrescentar uma outra ideia ao assunto, ao texto. Ele vai abrir um parágrafo. Ele vai iniciar também com recuo. Dica: todos os parágrafos têm o primeiro como guia. Se aqui o meu texto tiver 10 parágrafos, 8 parágrafos, 5 parágrafos, todos eles têm o primeiro como guia. Eu vou abrir o meu parágrafo no mesmo alinhamento, vou abrir o meu segundo parágrafo no mesmo alinhamento do primeiro. Se tiver o terceiro parágrafo, eu vou abrir também no mesmo alinhamento do primeiro. E eu vou iniciar com letra maiúscula, ok? No segundo parágrafo, nós iremos perceber aí outras informações. O segundo parágrafo é o desenvolvimento do texto. Segundo, terceiro parágrafo são desenvolvimento. No desenvolvimento, o narrador, o escritor vai colocar mais informações. Já eu tenho que malhar o dia inteiro para ter o que comer e ainda querem ditar o meu cardápio. Querem que eu coma capim, cogumelos ou ervas daninhas, aquelas que não servem para nada, muitas vezes até intoxicam. Ok? Observaram? Depois, no livro didático de vocês, na página 114, 115, 116, vocês irão ler o texto todo, a paródia toda, e vocês irão perceber que o desenvolvimento é maior, ok? O que eu quero explicar com vocês, para vocês nesta aula? Que na construção textual existem algumas regras que nós precisamos observar, ok? Eu preciso, no primeiro parágrafo, colocar as informações preliminares. Sobre quem eu vou falar? Nós já descobrimos que o autor do texto vai falar sobre o lobo, vai colocar informações, vai colocar, tem o lobo como personagem. E nós iremos descobrir também o narrador, se o narrador está presente na história, nós já descobrimos que ele está. Do segundo parágrafo em diante, nós temos o desenvolvimento da história. A palavra desenvolver, quando você pensa em desenvolver, você pensa em quê? Crescer. Então, ele vai crescer o texto. Cresce de que maneira? Colocando mais informações. Cada nova ideia que ele acrescentar
ao texto, ele vai abrir um parágrafo. Beleza? A proposta, queridos, é que vocês construam um texto, de preferência uma paródia, porque é o gênero textual que nós estamos estudando agora. Beleza? Leiam, se você ainda não lembra, se você neste momento não lembra de um clássico da literatura brasileira, de um conto, você leia o conto e aí você recria este conto da maneira que você quiser, da maneira que você entender. Se você vai modernizar a linguagem, se você vai colocar os personagens em um outro ambiente, vai trazê-los lá do passado para o presente ou vai colocar no futuro, não é? Então, a proposta é que você construa, que você elabore, que você recrie um clássico da literatura em forma de paródia, ok? Muito bem. Bem, observe bem. Algumas dicas para que você recrie essa história. Primeiro, o texto nasce na minha mente, na minha imaginação. Eu imagino os personagens, eu imagino o que eles irão fazer, eu imagino o problema, eu imagino. A partir de então, eu coloco no papel da maneira como eu imaginei. Transcreve isso para o papel, registra no papel. Depois que você registrar toda a história que você imaginou, você escrever no papel, você vai ler. E leia como se você não tivesse escrito, para que você perceba se você entende o que você escreveu. Ok? Depois que você lê, você vai fazer a revisão. O que é a revisão? Você vai observar se as palavrinhas estão escritas gramaticalmente corretas, ortograficamente corretas, se o que você escreveu ali realmente era aquilo que estava na sua cabeça. Então, a produção textual requer é como se fosse uma invenção que você está fazendo, que você está criando. Tem todos os passos. E eu quero dizer uma coisinha para você. Não tenha preguiça não de escrever, de ler, de reescrever. O que é reescrever? Eu li ali, percebi que não ficou tão bom, eu faço minhas correções, aí eu vou reescrever. Por quê? Porque eu quero o meu texto bonitinho. Eu quero o meu texto dentro desse parâmetro aqui, organizado. Ok? Eu quero contar uma história para vocês. Aqui nós estamos na sala de aula e tem lâmpadas iluminando. E se essas lâmpadas não estivessem aqui, com certeza nós teríamos dificuldade de gravar essa aula para você. As lâmpadas servem, lógico, óbvio, né, para iluminar, para clarear o ambiente. Só que, para que nós hoje usufruamos desse benefício da lâmpada que ilumina, que clareia o ambiente, seja nublado como nós estamos hoje ou à noite, houve um moço chamado Thomas Edison. Já ouviram falar nesse nome? Conhece esse nome? Se você não sabe nada sobre este moço, pesquisa aí um cadinho sobre ele. Esse moço teve a ideia de criar uma lâmpada que ficasse acesa durante muito tempo. E ele experimentou várias vezes, tinha a ideia de como fazer e ele colocava aquela ideia em prática. Quando ele ia experimentar, a ideia já não estava tão boa ainda. E ele refazia mais de uma vez, muitas vezes, até que ele chegou no que nós temos hoje. E o nome desse moço, Thomas Edison, ficou registrado na história. Você já imaginou se ele tivesse desistido na primeira vez? Se ele tivesse feito de qualquer jeito? No conto que eu trouxe para vocês, dos 3 porquinhos, o que construiu a casa de palha se deu mal, não é? O que construiu a casa de madeira também se deu mal, porque ele queria aproveitar todo o tempo só para brincar. É legal, nós temos um tempo para brincar, mas também é legal nós dedicarmos um tempo para aquilo que é importante. E neste momento são os estudos. O seu estudo é importante para você neste momento. Então a tia Rose Veras quer convidar você a se dedicar nos seus estudos, aos seus estudos. E começando com a produção textual, tá certo? A proposta é
que você produza uma paródia dentro desses moldes, criando na imaginação, transcrevendo para o papel, fazendo a leitura para observar o que precisa melhorar, melhorando, revisando e depois reescrevendo. Aí você vai entregar para sua tia na escola um trabalho lindo e maravilhoso. E a tia vai fazer a correção e vai colocar parabéns para você. Olha que legal, não é? Você receber o seu trabalho de volta com um parabéns bem grande, você vai se sentir feliz, não é? Você vai se sentir valorizado. E eu quero te dizer mais uma coisinha. Você é capaz. Sabe por quê? Porque dentro da sua mente, da sua cabeça, tem o cérebro que o Papai do Céu colocou aí e que é extremamente inteligente e que você é capaz. Basta você querer. Tudo de bom para vocês. Boa produção textual. Façam textos maravilhosos e até a nossa próxima aula. Cheiro!